Boa noite, meu nome é Murilo, sou do curso de Engenharia da Computação e o meu trabalho 2 será sobre definições de sistemas. Então, o que é um sistema? Um sistema é uma combinação de elementos que, diante de um sinal de entrada, faz transformações gerando um sinal de saída. Aqui eu criei um exemplo para a gente fazer essa análise. Então, aqui eu tenho uma fonte de tensão tenho três resistores em série. Ou seja, eu tenho uma corrente única passando por esses três resistores. Então, o que acontece nesse caso? Aqui eu vou ter uma corrente única, porém eu vou ter uma divisão de tensão sobre os resistores. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma corrente de 10 volts, eu tenho o primeiro resistor de 20 ohms, o segundo de 100 ohms e o terceiro de 130 ohms. E uma corrente de 0,04 amperes. Então, através do sistema, desse sistema, a gente pode observar o quê? Que aqui eu tenho uma tensão sendo aplicada, como sinal de entrada, né? Então, o meu sinal de entrada é 10 volts. E aqui vou ter um sinal de saída, porque eu vou fazer uma análise em B. Então, aqui eu tenho um sinal de saída em B. Então, aqui eu fiz uma análise sobre os subsistemas. Eu vou explicar o que são esses subsistemas. Então, como eu coloquei mais abaixo, um subsistema são sistemas menores, contendo uma quantidade menor de elementos que fazem parte de um sistema maior. Então, voltando um pouco aqui acima, eu tenho um subsistema R1 e eu tenho um subsistema R2. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um sinal de entrada de 10 volts, está ocorrendo uma transformação em R1 e tendo um sinal de saída em A. Esse sinal de saída em A, ele é o sinal de entrada para o segundo subsistema, onde irá ocorrer uma transformação, e por sua vez aqui em B eu tenho um sinal de saída. Então, o que acontece na primeira transformação? Na primeira transformação eu tenho esses 10 volts, né, sendo aplicados aqui em R1, e primeiramente eu preciso descobrir qual é a tensão sobre o resistor, ou seja, qual é a tensão sobre R1. Então, fazendo esse cálculo, eu tenho a minha resistência multiplicada pela corrente, então eu tenho uma tensão em R1 de 0,8 volts. Então, logo a tensão no ponto A será os 10 volts aplicados aqui de sinal de entrada, menos o 0,8 em R1. Portanto, eu tenho como tensão em A 9,2 volts. A transformação 2, ela considera esses 9,2 volts de entrada que eu obtive como saída em A, né? Então, eu preciso calcular primeiro a tensão em R2 e depois fazer a subtração para descobrir qual é a tensão no ponto B. Então, pela lei de Ohm, eu tenho 100 ohms vezes o 0,04 que é a corrente, então eu tenho 4 volts sobre R2. Logo, a tensão em VB é 9,2, que é o sinal de entrada, menos os 4 volts, obtendo 5,2 volts em B. Existe uma outra análise que eu posso fazer? Existe, que é considerando o sistema e não os subsistemas. Essa análise eu vou fazer por fim. Aqui eu tenho uma generalização da equação que eu acabei utilizando, né? E o sistema ele pode ser visto como uma equação diferencial. Ou seja, eu tenho uma variação, nesse caso que eu dei de exemplo, eu vou ter uma variação da tensão ao longo do tempo. Então, suponhamos que a tensão de entrada ela é multiplicada por 2 a cada minuto. É apenas um exemplo.
Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma variação ao longo do tempo dessa tensão, onde o tempo ele pertence ao conjunto dos naturais, ou seja, ele pode ser 0, ele pode ser 1, ele pode ser 2 e assim por diante. Então, da onde surgiu essa equação? Ela surgiu exatamente daqui, dessa equação. Então, a minha tensão ela será multiplicada por 2 a cada minuto. Então, ela está sempre dobrando. A minha corrente total, eu acabei escrevendo ela como a minha tensão, né? Que ela varia ao longo do tempo, multiplicando por 2, dividido pela resistência total. E aqui eu tenho R1 mais R2, porque eu quero descobrir VB. E aqui, por fim, uma análise sobre o sistema e não sobre os subsistemas. Então, olhando para o sistema, eu preciso descobrir a tensão em B. Portanto, eu vou considerar R1 como R2 como sendo um resistor só. E a transformação ocorrerá nesse resistor. Ou seja, como é um circuito em série, eu posso fazer a soma desses dois resistores. Então eu tenho 20 mais 100 igual a 120 ohms. A corrente continua a mesma e a tensão aplicada como sinal de entrada é 10 volts. Portanto, aqui, o que eu vou precisar primeiramente descobrir? Qual é a tensão sobre o resistor? E após isso, subtrair a tensão de entrada menos a tensão no resistor. Então eu tenho 120 ohms multiplicado por 0,04, lei de Ohm, né? Que é V igual a R vezes I, ou seja, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então eu vou ter nesse caso, sobre esse resistor, 4,8 volts. Se eu quiser descobrir a tensão em B, eu preciso subtrair 10, que é a tensão de entrada, menos esses 4,8 volts, obtendo como saída 5,2 volts, que é o mesmo valor obtido no subsistema final. Então, essa é a minha análise dos sistemas e subsistemas, mostrando como ocorrem as transformações, o sinal de entrada e o sinal de saída.